Bom dia, meninas. Bom dia a todas. Obrigada pela presença de todas. Queria deixar justificada a ausência de algumas das nossas conselheiras. Começaram apenas comigo, a Aline, a Silvana, a Gabi, a Lázaro também, a Isis, a Gabi, Então, nós vamos iniciar. Espero que todos tenham passado um bom fim de semana, Dia das Mães. Muito bem. Na nossa pauta aqui, que todo mundo acho que já não tem dentro do grupo, é a leitura da ata anterior, tá? Será lida a aprovação. A ata da reunião do Conselho Municipal de Direitos da Mulher foi realizada na sala do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, no Centro de Mongaguá. Aos dias 8 de abril de 2026, às 9h10, realizou-se a reunião do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, iniciada pela saudação aos presentes e destaque para a importância da participação e do compromisso das conselheiras com o Conselho, com a gestão e, sobretudo, com as mulheres que necessitam dos serviços e dos acolhimentos ofertados pela rede municipal. Foi ressaltada a preocupação com a baixa participação nas reuniões docentes, enfatizando o exercício da função de conselheira e exigir responsabilidade, comprometimento e atuação efetiva, considerando o papel fiscalizador e propositivo do Conselho. Na sequência, foi abordado o tema referente à comissão de estudos e regimento interno, sendo informado que, embora estivessem previstas mais reuniões, apenas uma foi realizada com a participação do Conselho. O documento elaborado será encaminhado em formato PDF para todas as conselheiras por meio do grupo de comunicação, a fim de facilitar a leitura, sugestão de alteração e posterior aprovação em plenário, garantindo o caráter democrático do processo. Dando continuidade à pauta, passou-se a discussão sobre a construção coletiva do fluxo de acolhimento e encaminhamento para mulheres do município. Foi apresentado o levantamento das políticas públicas existentes, contemplando ações nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, habitação, desenvolvimento econômico e segurança pública, evidenciando a necessidade de integração entre os serviços e fortalecimento da rede de atendimento. Durante o debate, destacou-se a importância de evitar a relativização das mulheres, por meio da padronização dos atendimentos e da criação de um fluxo que reduz a repetição dos relatos traumáticos. Neste sentido, foi apresentado o modelo de formulário de encaminhamento contendo informações essenciais para a identificação da situação, avaliação de risco, providências adotadas de direcionamento adequado, com o objetivo de garantir maior eficiência e a humanização no atendimento. Foram relatadas dificuldades enfrentadas na Delegacia de Defesa da Mulher, especialmente quanto à limitação de recursos humanos, o que impacta diretamente na qualidade do atendimento. Diante disso, foi sugerida a articulação junto com os órgãos estaduais competentes para buscar melhorias estruturais e ampliação do atendimento no município. Na pauta referente ao compartilhamento das realidades, limites e possibilidades de apoio, ressaltou-se a importância da divulgação das ações e serviços disponíveis, bem como da participação ativa das conselheiras no fortalecimento do rede. Destacou-se ainda o papel das organizações da sociedade civil e a necessidade de maior articulação, formalização e integração dessas iniciativas ao trabalho do Conselho. Por fim, reforçou-se a necessidade de organização das reuniões, cumprimento da pauta previamente estabelecida e alinhamento quanto às falas durante as gravações, visando maior objetividade e respeito ao caráter institucional dos encontros. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presenteada que, após vir aprovada, será pelos presentes. A nossa segunda pauta, seguindo a reunião, é a aprovação do regimento interno. Está tudo certinho? Página.
deixar para o final, né? Vocês acham? Na nossa última reunião, nós tínhamos conversado e alinhado sobre o fluxo de apresentação de serviços prestados ao município. Em virtude disso, eu enviei um e-mail para cada dos conselhos pedindo a relação das OSCs que estejam regulamentadas por esta carta. As únicas regulamentadas, né, são uma documentação correta, seria a CAJU, que é da nossa conselheira, temos aí para nos passar as atividades da associação, e a crença da senhora Rogéria. Então, aí. O que seria a CREM? O CREM é o Centro de Referência de Emancipação da Mulher. Então, assim, a gente conclui para atuar. Vocês não têm uma sede de provas? A gente tínhamos, né? Pandemia, aí não conseguimos mais voltar para o espaço. Até porque por conta dos valores muito altos, a gente tem despesas do valor, despesas todas as pessoas, né? Então aí para estar segurando. E como nós fomos doados no espaço, e por isso que a gente ficou meio assim, foi doado no espaço, mas foi invadido por pessoas, né? E aí está na justiça e tal, então nós estamos trabalhando. Então eu estou usando o espaço da igreja, aquela missão de uma salinha, a igreja da mística, quando a doutora tem que vir mesmo, e aí é papo conversado, ela também cuida das pessoas por online, né? E qual que é o trabalho principal de vocês dentro da associação? Essa questão mesmo de estar, porque a gente percebeu, o grupo percebeu assim, a gente focou na mulher, e agora está sendo forte naquela mulher idosa também. Está sofrendo demais, a mulher idosa está sofrendo demais. E a principal é assim, tirar ela desse marasmo. Assim. Quer dizer, elas ficam, algumas são conformadas por conta daquilo, né? Então, assim, nós temos muita roda de conversa. Nessa roda de conversa, a gente entende que essas mulheres elas não têm noção. Ela acha que tem assim, que ela tem que sofrer mesmo porque ela fez isso, não tem noção. Essa conscientização, né? Eu acho que é muito importante. E aí, dentro desse grupo, dentro dessas falas, a gente tem um Afromix, né? A gente manda para dança, agora a gente está inserindo o Afromix. E a parceria da Afromix. Nós estamos inserindo o Afromix, até porque a Luísa faz parte da nossa ONG, da diretoria. E aí a Luísa está colocando nas UBS, né? Nas UBS, e aí a questão da dança também é legal, porque uma conversa com a outra, nos intervalos, e fala. Embora, tem que fazer. Essa associação tem quantas pessoas envolvidas? Nós somos 12, são 8 pessoas. Somos 12 da diretoria, 8 pessoas envolvidas. Mas assim. As 8 sim. Nós somos mais assim. É importante mesmo essa fala da mulher, né? Porque quando a gente fala da mulher, a gente só visa essa mulher que ela tem essa sensibilidade, né? Para ela consegue andar, ela tem autonomia, mas e as coisas também, né? Esse trabalho dessas mulheres, que a maioria delas são viúvas ou elas vivem os filhos afastados, também é uma pauta bem importante para a gente dar relevância no conselho, né? A mulher idosa também, dos 50 mais. Então, uma pauta importante também para a gente educar aí são as mães atípicas. Também, com certeza. Por quê? Porque as mães atípicas, geralmente, elas são deixadas pelos maridos. São poucos que ficam do lado delas. Né? Nós, eu sou, né? Agora casada de novo, mas eu sou mãe solo, mãe solo.
E eu sei a dificuldade que é criar 2 filhos sozinha, né? Claro, com o apoio total da minha família, mas é difícil. Imagine mãe atípica. Muitas delas com 3 filhos com autismo. Então, 2 filhos com autismo. E ela acaba não tendo tempo para ela. Você entendeu? Então, eu acho que ela é um trabalho que eu iniciei de estar fazendo esse acolhimento, essa rede de apoio com as mães atípicas. Elas precisam muito da nossa ajuda, muito. De várias formas. Eu estou pensando aí no segundo modelo, estou levando lá para a Câmara, estou pensando até no outro local. Estou vendo até parcerias com o Mary Kay, Boticário, sabe? Essas coisas para a gente estar levando beleza para ela. A Natura também faz o trabalho. Depois eu vou ver se eu consigo compartilhar no Instituto Natura. Ele tem um trabalho também com essas mães aqui. Eu falo porque tem uma linha de anos e futuramente eu quero ver se eu faço um convite para ela para aquela mãe. Eu entendo perfeitamente que eu sou uma mãe atípica, também não tem compartilhamento do pai e do filho. A mãe atípica, ela não sofre só com o filho, mas ela sofre com os traumas dele. Sim, é muito difícil. Sim. Ontem mesmo, eu estava conversando isso com uma pessoa que veio até aqui, a gente estava compartilhando. Ela falou assim, a mãe atípica, ela não tem tempo para ela, mas não é só nesse processo de cuidado com ela. Mas é um processo de repouso mesmo, de descanso. Porque fala assim, ela está mal cuidada, ela está mal tratada, mas ela precisa de uma maquiagem. Ok, mas e o psicológico? Sim, é o suporte psicológico. Nós temos 3 lá no grupo do Afromix que tem. E aí, como são já crianças, né, maioria, levam para dançar. Já são as 2 meninas adolescentes e o menino. Então, assim, podem fazer os passinhos com a gente. Não pode nem com som. Sim, mas aí eu estou falando assim, a gente tem 3, essa ainda pode, né? Porque aí, assim, ela arranjou um jeito de estar no espaço, né? Que acolhe ela e acolhe também o filho. É difícil assim, porque eu acho que seria mais interessante. Algumas academias, eu percebo que as crianças podem adentrar, fica ali no cantinho quando ela está fazendo atividade. Mas por conta do barulho também. Sim, não consegue. Tem pensado. Então, assim, é interessante mesmo. Então, esse primeiro encontro foi muito importante porque nós conseguimos unir a PAI, foi representante da PAI palestrar, foi a Joyce Pomin, foi a Instituto Neuro Íntegra e foi a Leomar. Aí foi uma união assim, de serviços e de acolhimento mesmo, sabe? Foi muito legal o primeiro encontro. E agora eu já estou planejando o segundo encontro. Então, o segundo encontro, eu ainda não desenhei ele, mas sempre com psicóloga, com um aparato psicológico, sabe? Os encontros. E quem está fazendo um trabalho muito legal também é a Olivia da Luna. A Joyce também teve lá, foi muito legal, com uma roda de conversa lá na Luna, eu participei também. E foi muito legal. Então, eu acho que é uma pauta muito importante para fazer tanto do mundo Então, Paula, quando a gente fala da ONU, mais uma vez eu quero saber quais são as atividades hoje dentro da própria assistência do nosso serviço do CRES, das atividades básicas que nós temos hoje, a nossa educação básica e a educação especial. Nós temos essas linhas, nós temos essa é a falta de comunicação que nós precisamos enquanto ONG. Nós temos uma OSC que ela faz parte do conselho e nós não temos, mais uma vez, nós não temos o cronograma, o que seja, das atividades. Legal, então fica muito difícil. Quando você fala assim, eu fico, poxa, é emocionante para a gente, mas a gente gostaria de também encaminhar essas mães, essas mulheres, essas avós, é falta de comunicação, porque assim, eu não sei o que a gente precisa realmente alinhar isso. Vamos conversar com as meninas, saindo daqui. Porque nós somos um conselho municipal do direito. Não é só mulher vítima, teve oficina de muito legal, elas aprenderam com de mel, sabe? Muito legal. Então,
Eu sei do que você sabe, nos passa. e sabe que eu divulgo muito o trabalho dela porque eu acho muito bonitinho. É importante também. Só que vocês têm um público e elas não têm um público, elas querem um público. Precisava É dessa falta de comunicação. Por isso nós Não, temos que É falta de comunicação. Eu me trago. Né, elas falam, poxa, a gente faz, as pessoas não participam. Mas ela fica no Porque fica ela tem ligado, um canal. Porque a Foi pai. feito Isso bastante, aqui- aprender a fazer pirulito, Para casa, você, aprender. você é um Então, canal pai, direto na participação. Ao invés delas pararem o serviço delas, A nós gente- vimos Sabe três o que é pessoas legal? representantes Hoje, lá, as não, quem pessoas puder vão no lá. conselho, na próxima oficina, ir lá para Então, mas a conhecer. gente precisa Porque saber eles Saber saber quando quando. mas isso não Eu foi acho nada, que a gente eu acho que é precisa muito para comunicação. até colocar a programação do grupo. Eu gostaria de ter colocado já no grupo qual. Sim, mas eu acho que Quando a isso Ricardo já é fez porque uma ela quer pergunta. muito que as mulheres participem. Eu acho que foi falta de comunicação mesmo. E uma vez ela me disse que parece que tem uma médica, um médico que vai lá, e ela não tinha público. E isso Uma ela me psicóloga. disse, né, para A poder psicóloga, né, maravilhosa, Eu Patrícia. falei, passa o dia que vai estar lá, porque eu tenho público para E isso hoje que não ela tem falta. até uma pessoa que faz, que dá aula de pilates. Nós estamos lá. Isso, tá tendo aula de pilar. Então, Nós Mas dá- ela também não tem público. Nós temos essa É. dificuldade na ONG, porque a gente tem as pessoas. E aí, o que é o mais importante, o que eu gostaria, foi legal mesmo, é bom quando a gente vem e atinge o foi legal mesmo colocarmos isso, porque assim, o perfil dos nossos assistidos talvez seja diferente. Porque a questão para mim, a PAI, ela fica muito distante. Parece uma coisa meio que elitizada. Porque aí fica lá. Porque eu tenho duas mães, eu digo assim porque eu acompanho de perto. Duas mães, né, que fazem parte da pastoral também, que ela tem dois filhos, um dos filhos tem Down, acho que não, acho que é mais o autismo, né? E a outra também está com 2 agora entrando. E ela é difícil entrar. Então agora, porque assim, Pai, eu falo que ela é perfeito, só não é perfeito porque falta vaga. Falta vaga, então, é isso que eu estou falando. E aí aí fica, não dá, ela não tem acesso. Aí a nossa advogada coloca no PBT, a gente manda para as meninas no CRAS, tudo, aí elas conseguem. Então elas acham que ela recebendo aquele salário, sabe, já estou recebendo o PBT, então, sabe, não tem nada, graças a Deus você está recebendo, está vendo como está recebendo aí. Então ela não tem esse perfil, não tem noção. E outra coisa, Se assim, ela a tiver questão uma rede de apoio, por exemplo. né? Como ela sobrevive da decisão de ter uma rede de apoio? Não, mas é isso que nós estamos falando, a gente não tem essa. E quando fala, vamos fazer uma atividadezinha, uma coisa para ter produtividade para vender, gente, vocês não sabem como é que é a casa daquelas pessoas. Eu jamais comeria alguma coisa de lá, entendeu? E aí tem que ter, mesmo que você ensine, que nem a menina falou, olha, me ensinaram a fazer pão, mas tem que comprar um pão, entendeu? Porque assim, é uma cozinha totalmente desapropriada, então assim, a gente tem que ver o perfil, a realidade dessas cozinhas, é triste mesmo, quando eu comprei alguma coisa da idosa, é triste, então assim, não adianta. E às vezes a mãe até tem um comprometimento mental ali, né? De tanto ficar naquela coisa, então assim, é ideal que não adianta eu falar, eu vou mandar a Tatiane e a Karen lá para a reunião lá. Não é a realidade dela, gente. Ela não tem nem dinheiro para condução. Agora está tendo por conta do PPC que arranja, mas ela não tem. Mas aí a importância foi o que eu estava falando, né? A importância também do social entrar em parceria com todos os projetos sociais, os projetos ONGs e tal. Porque eles têm um público, se tiver algum problema, a prefeitura pode de alguma forma estar colaborando para que aconteça esse ponto, né? Entre o serviço, a ONG e o social. E até o local, ver a realidade. Porque assim, ficar sentado esperando o público, assim, não sei o que está falando. Não, a ONG precisa comunicar. A ONG, por exemplo, ela precisa comunicar. A PAN falou que gostaria, não foi, PAN? De fazer o cadastro dessas associações. Eu até comentei com a Jaque, dentro da Jaque. Então, assim, nós temos que chamá-los para fazer isso. Nós temos que chamá-los, né? Porque nós temos bastante associações aqui. Eu pedi até mesmo
essas associações elas não estão com a documentação regularizada dentro do conselho para que a gente, assim, quer dizer, a gente sabe como que é burocrático, né? Isso. Para criar essa legalização. Então, assim, a Casa dos Conselhos enviou, né, algumas associações aí, a gente sabe que existe, a gente sabe que tem mulheres em determinados tipos que estão fazendo um movimento, né, que às vezes não explanam por conta de haver essa parte tão burocrática, né, por conta que a gente sabe que existe mesmo. E na próxima reunião eu quero ver se eu consigo enviar ele, para que haja uma resposta para que a gente consiga de fato trazer essas pessoas para que a gente consiga conversar, para ver qual que é a problemática dessa associação, quais são as atividades envolvidas, para que a gente possa entender e, quem sabe, até mesmo ajudar. Essa ONG que eu acabei de mostrar, ela já é cansada, ela já tem toda a documentação. Se vocês tiverem toda a regularidade, tudo regularizado aqui, junto à Casa dos Conselhos, ao Conselho, vocês conseguem conseguir fazer os projetos saudáveis. Sim, A gente não consegue, conhecer também. Ela está cadastrada. Mas se você viu onde a documentação estiver ok, a gente consegue até na Câmara emenda consentiva, entendeu? E aí, eu não sei. Aqui, eu acho que quem consegue essas emendas é a PAI. a PAI, é verdade. Agora São as mas a medidas gente que não eu consegue porque a gente não tem inscrição em se vamos fazer e aí essa inscrição a nossa a gente depende do espaço físico. a Mochina já faz esse trabalho, eu fui Mas assim, essa que eu coloquei até no grupo agora, ele já tem toda a documentação, tem CNPJ, já está cadastrado aqui. Esse eu acompanho. Mas não aparece. Não. Mas eu tenho toda a documentação. Ela não tem espaço físico. Então, como é que eu falei assim, o escritório está em casa. Mas a gente foca na praça, eu atendo na praça, quando a gente faz lá, o local físico e na igreja. Mas assim, o local físico, Você nesse de saúde que eu coloquei no grupo, que vai ter um evento dia 23, é lá na Flórida. Ele era aqui no Nossa Senhora de Fátima e mudou lá para Flórida. Ele já faz um tempão, já disse que já ele tem CNPJ, tem espaço e falou que estava cadastrado aqui no conselho. Como eu dei uma afastada, eu não sei se ele realmente estava lá, mas ele faz todo o trabalho. Ele ajuda com tudo, com cadeira de roda, com alimentação, com roupa, com tudo. Com tudo. Ele traz de São Paulo até cestas básicas para doação aqui. Por que mas aí ele oferece em serviço? A não ser a nossa assistência, é a roupa em si. com o técnico que É, atua Sim, ele tem psicólogo, tem pedagogo, ele tem que nem vai ter um dia a dia. Igual ela faz. Sim, vai ter. Ele tem Então, todas a as gente precisa, na verdade, sobre um para a gente poder entender Exatamente, para poder ajudar. porque eu não posso chegar e falar assim, olha, vai lá em tal lugar, você vai ser atendida. Vai ser atendida para quê? Não, é legal vocês terem essa carta de serviços, desses apoios, porque assim, precisa de algo, até de algo que o social tem. O social sempre é referência. Sim. Sempre. Desde a época do A centro de gente comunidade, pode a minha chamar. mãe. Então, o social é referência, por mais que o protocolo tenha mudado, porque o protocolo mudou. Não é assistencialista como era na época. Isso era a primeira ação. Hoje ele mudou. Então, mas como as pessoas vão lá, até lá, o social já tem aquela gama. Olha, eu não posso te ajudar nisso, mas você vai na ONG, que com certeza já liga a ONG. Inclusive, nesse dia aqui, já faz essa vai ter. Hoje, por mais que ela seja assistencialista, Não, já faz essa ponte para que a Sim, pessoa não mas que nem aqui, ó, que eles vão falar sobre a classificação da mulher menstrual. Temos técnicas de enfermagem e técnicas que vão fazer. A colocar para funcionar.
Principalmente, sabe o quê? Geralmente cadeira de roda, muleta, que geralmente precisa por um período. Ah, eu preciso de cadeira de roda, porque operou e eu preciso de 5 meses. A gente tem, é feito um cadastro, ele faz também. É que nem eu estava falando para elas, eles vão ter lá a conscientização da dignidade menstrual. Quem vai fazer isso são as técnicas de enfermagem da ETEC. É uma parceria que eles têm com elas. Inclusive o Sérgio também, que trabalhava no esporte, vai estar junto. Legal. Entendeu? E é legal também a falta do Rotary, né? Que vai ajudar bastante também. Estamos com Então, com certeza, os projetos, cadeira de rodas, muleta, isso não vai ajudar. É ONG Um Novo Amanhecer. Bom, eu vou enviar um Novo e-mail amanhecer. para essas entidades que nós fizemos o levantamento para saber como está. Assim, Depois do serviço mesmo, de auxilia, depois do grupo, para todas as 20, que vai ter no dia 23. Porque vocês tiveram uma morte, e vocês são muito E vai assistir engessados. conta, né? Não, Mas é aí você tem o Rotary social também. é muito engessado. A gente está já É, Conscientização do Rotary. Isso mesmo. Aí fica complicado. Por isso mesmo que a gente. Aí depende de cesta básica quando vem do Estado. Depende de doações. Então, cesta básica, nós temos o nosso benefício eventual, né? Aqui dentro da assistência, da Secretaria de Assistência, é o benefício eventual, fora da assistência, fundo social que ajuda os mantimentos. Ou com eventos que. Com eventos que eles possam ter pagos com você. Então, assim, a nossa assistência é diferente, porque é acompanhada pelo técnico, não é qualquer pessoa que precisa de uma cesta básica, não. Naquele momento, para suprir necessidade, fundo social. É um momento essencial. Usuário, acompanhado pela parte técnica, é benefício eventual. Então, assim, nós não fazemos a nossa parte não é assistencialismo, políticas públicas, assistencialismo é social. Mas aí tem essas parcerias são importantes. Sim, vocês podem mas falar. isso é bom pra Eu gente. exatamente. Sempre a necessidade é urgente. É urgente. Não tem como você conversar com alguém que está passando vídeo fome. daquele absurdo que a CNN fez, que é aquela das escadas. Absurdo. Aí a CNN vem e fala do projeto futuro. Gente, eu quero saber de hoje. Eu quero atravessar a pista hoje. O que faz hoje? Eu quero saber. E quem precisa também de vestido, de roupa para frio, de coberta? É hoje que precisa. Aí você fala, olha, agora. Então, são coisas que esses braços são extremamente importantes. Porque aí você só faz o contato e já tem o atendimento. Eu acho. Não dá para você conversar com uma pessoa mesmo. E aí eu acho que a pessoa com fome ou com frio. Não dá. Não dá. Não tem jeito. E acho que até o meio de você se aproximar. Isso que a secretaria não tem. Às vezes no CRAS, não dá para você ter esse tipo de. E a gente mais próximo aqui nas bombas, né? Que eu acho que é um povo, né? Eu acho que nós que estamos mais próximos, a gente já está sabendo também. Às vezes tem pessoas que estão com a vida toda organizada, teve um acidente, ficou lá no INSS e está esperando 2, 3 meses. Eu falei, gente, eu já não, eu tenho. Aí vai analisar, nossa, tem micro-onda, tem TV 75, tem não sei o quê, tem carro, e precisa de cesta básica. Então, eu vou vender meu carro para comprar. Então, eu acho que é o momento de você estar atendendo ali essa pessoa. Quando não tem parente. Vamos dizer assim, eu tenho tudo isso, graças a Deus, mas hoje eu estou passando necessidade. Então, é isso que eu estou falando. Por quê? Porque o dia É que diferente. eu tinha condições, eu comprei. É. Agora, é legal eu Agora, vender vai o carro, para suprir a minha necessidade, amanhã eu vou precisar do Então, é carro. por isso que eu estou falando. E tem pessoas, Hoje ela acontece, amanhã. e tem pessoas que não têm nada disso, nada disso, e está lá, Exato. e está lá. E aí a gente estava falando aqui, como você comentou, da questão do nosso serviço, as mães, que a maioria das mulheres, que eu acho incrível isso, que ainda temos que desconstruir, né, no nosso pensamento, na nossa técnica que faz a avaliação, porque assim, há mulheres que têm 4 filhos, 3, 4 filhos, um de cada marido. Aí fala, também deu, ninguém fala com homem, né? Deu, dá para todo mundo, dá para todo mundo, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, fica aquele crédito também. Que não é, né? No caso, é para atender ela, fortalecer ela,
e ver qual é o caminho que tem que tomar, então assim, não ficar nesse pré-julgamento. E aí, se você me der licença, eu acho que a gente pode passar para o nosso próprio item, que é o curso de promotor de legais popular. E aí nós teremos técnicos que poderão nos orientar como vai mudar o nosso olhar para essa pergunta, né? Tanto a típica, como essa que tem 3, 4 filhos de cada pai, que não sei o quê, porque no meu tempo não era assim, ou assim, aquela que apanha calada, que fala, mas apanha porque gosta, e tudo. Eu acho que esse curso, se nós conseguirmos, né, eu acho que quem está a fim de dar esse curso mesmo, vai nesse norte de nos orientar, né, e ver com olhar, principalmente a nossa equipe. Eu tentei fazer o curso na São Vicente com as meninas, mas não deu, porque era toda quarta-feira, não dava para ir, a gasolina não dava, e aí acabou não fazendo. Então, assim, é ideal, porque na aproximação, na acolhida, você tem todo um conhecimento, né? Você adquire um conhecimento, como se aproximar. E tendo essa mulher, que não só as nossas atendentes da ONG, mas também líder de cada lugar, se puder fazer esse curso, saber como é que pega, vai ajudar muito na questão. Quando chegar, você já está tudo, sabe? Mas nós conseguiríamos que eles viessem para a cidade também? Não, a gente tem que conseguir aqui. E nós temos muita resistência aqui, porque a gente tem que ter um promotor, a gente tem que ter um juiz, que são eles que dão esse curso para nós, que seja sensível a esse tipo. Tem um promotor lá em São Vicente, que ele é sensível a essa. Eu estou até fazendo contato agora com ele, para ver se ele vem, né? Porque eu entendo a sua posição, né? Ele e para São Vicente não terão transporte sempre, isso é muito difícil. Mas em todas as cidades já tem esse curso. Todas as cidades já tem esse curso. E eu estive conversando com a Melinha, da União de Mulheres, ela até me deu um livro de presente, ela falou, olha, tenta pelo menos ler esse livro e conversar com o seu público. Então, eu leio um pedaço, trecho do livro, e estou conversando com o grupo, conscientizando o grupo, mas a gente precisa mais, né? Acho que é mais a fome de saber, de conhecer. Porque eu também fiz esse curso para muito tempo. É que sempre eu estou indo na União, a gente está se atualizando em algumas coisinhas. Mas é necessário, gente, que a pessoa lá na ponta saiba, porque ninguém, todo mundo, todas as mulheres estão sofrendo, e não sabem isso, porque é um curso muito extenso, a gente é um ano de duração, e se não tiver tem que montar uma equipezinha que vai poder falar disso. Não, perfeito. A PLTS, é o assunto da nossa quarta pauta. Ela é um assunto que é discutido, como ela não pôde vir hoje, né? Ela tem que abordar isso. Consequência disso, eu recebi um e-mail do promotor, já conversei com o Mário do Fórum, na semana que vem eu vou estar em contato com o promotor, referente a isso também, dessa demanda do conselho, e recebi também um e-mail do MP. Foi enviado para mim no dia 12. Né? Procedimento administrativo de acompanhamento, objetivo de fomentar e fiscalizar a implementação de políticas públicas nos serviços policiais civis do Estado de São Paulo por meio de instalação de procedimento administrativo e acompanhamento para o monitoramento da Delegacia de Polícia da cidade de Mongaguá com base na resolução. Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Mongaguá. Senhora Presidente, na oportunidade que cumprimento a Conselhoria, com vista a instruir o procedimento em dia, solicito que informe no prazo de 30 dias sobre eventual monitoramento do funcionamento da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher ou Delegacia de Polícia que atenda a ocorrência de mulheres em situação de violência doméstica, bem como relatórios de denúncias recebidas por este conselho. E eu já conversei com o Mário, entrei em contato com ele. Vou fazer a resposta não minuciosa que eles tinham ofício, porque nós ainda não temos, né? O que nós temos são alguns dados que vêm da DDM para nós, sobre a falta de RH,
sobre a estrutura de acolhimento, então, assim, marquei para conversar essa semana, estou esperando uma sólida coletiva, do horário, vou conversar com o promotor, vou levar essa demanda do regime de conferência, tá? Para que a gente consiga ter um momento de conversa, que seja uma capacitação, que seja algo para nós, né? E eu, se quiserem também fazer parte, porque acho que seria muito importante também, não só o Conselho da Mulher, mas o representante da saúde, da educação, para entender. Porque quando a gente fala assim, de capacitação, principalmente envolvendo esse processo da PLS, é muito importante para todos os espaços, todos os equipamentos, todos os segmentos, né? Para não ficar, não monopolizar só o nosso grupo, né? Porque conhecimento a gente tem que participar, a gente tem que desenvolver, né? Então, na semana que vem, antes de responder esse eu vou estar aqui com o promotor, tá? E vou levar essa demanda também no PLPS. Nós tivemos um caso de não nem foi a questão financeira, violência financeira. E o marido cercava ela e falava que para ela assinar, para ela deixar algumas partes para ele, parece que não tinha se organizado financeiramente. E como ele tem um posto, né? Ele não sei se isso é bom advogado, né? E aí ele estava pressionando ela e ela não estava fazendo. E ela, como ele parava na rua, ela pediu medida protetiva. E nada de mim, nada de mim. E aí eu fui lá. E aí eu falei, olha, sobre o caso tal. E assim, eu fui porque a me orientou e a gente tem, às vezes o advogado, parece que ele não gosta muito de assistente social, né? Tem alguma coisa assim, tem alguns que não gostam. Eu acho que não é bem, não sei se é coincidiu, eu, né? É o olhar diferente. É, o olhar, eu também acho. E aí, necessidade. Então, como que é o ódio, aí há necessidade. Então, eu estou aqui, foi no ano passado, finalmente. Aí eu falei, eu disse a ele, então eu vou para São Paulo. Vou pedir ajuda para São Paulo. Porque eu estou vendo aqui, a gente tem a trabalhar em São Paulo. Eu falei, vou pedir ajuda, porque eu fiquei preocupada mesmo. Porque ela me ligava à noite, me ligava, fiquei preocupada. E aí, você acredita que quando eu falei isso para ele, dali um dia de manhã eu vinha vindo, aí 11, era 9 horas, quando foi 11h30, a Michele, obrigado, chegou, eu falei, caramba, né? Chegou, muito obrigado, chegou, tinha ligado à noite, esperar. Então, assim, por isso que eu estou falando, o caso de nós termos uma delegacia, a mulher que apanha, que nem sabe como que é a mulher, ela não vai na delegacia policial. Ela só vai se tiver um apoio, só vai se tiver uma pessoa que vai ficar vamos lá. Não só medo. É a vergonha, gente. Minha filha lá do grupo dança do lado da GCM lá, que tem aquela Lilás que decorou. Ela falou assim, acho que eu vou entrar. Todo mundo vai saber que eu estou. Eu falei, não é isso. Eu falei, não é isso. É que você pode ajudar. Não, você pode ajudar uma amiga, de repente você vai lá, você conhece alguém, é tão bom, fica mais fácil. E assim, e tem pessoas que adoram, eu adoro, sabe, você aqui no jardim, na praça, porque ninguém está sabendo que eu estou falando com a programática. Você está entendendo? E assim, são coisas que, quando eu te falei da idosa, que a gente deparou, o casal, nós entendemos. A mulher, ela falou, gente, eu estou colocando isso para vocês, que até um desabafo, que a nossa psicóloga falou, nós temos que pegar outro grupo para levar vocês, para dar uma aliviada. A idosa chegou para mim, e aí acho que as meninas tinham falado que ia cortar o cabelo, aí ela falou, eu não posso. E não posso, não tem dinheiro. Aí eu pensei que era por conta de receber e tal. E aí foram comigo e a colega prestou dinheiro para ela comigo. E aí eu vi que ela prestou não, deu. E aí eu fui, aos pouquinhos, não foi no primeiro, não foi no segundo, acho que no quarto encontro ela pegou e falou, meu marido, eu estou casada,
há 45 anos, mais ou menos, 40 e poucos anos. E o meu marido, ele dá o dinheiro para ele comprar as coisas, a gente vai comprar as coisas juntos. E se der para ele comprar, nós tem que dar o dobro, tem que dar a notinha e tudo. Eu não trabalho nesse nada depende dele. Eu falei, não acredito. E aí, conversando nessa roda de conversa, aí ela falou assim, eu gostaria de separar do meu filho. Né? Aí eu falei assim, porque eu me separei do meu marido com 65 anos, né? Então, aí ela falou, eu gostaria de separar do meu marido. Aí ela falou, mas aí, né? Falei, não tem esse negócio de vídeo, pensão, essas coisas todas. Quem sabe eu tenho meu próprio dinheirinho. Porque era incrível, ela tinha que roubar dele dinheiro para ter um dinheiro para comprar alguma coisa. Era uma coisa muito louca. E aí passava para o filho tudo. E aí, conclusão, nós tivemos uma conversa com ela e chamamos ele para fazer um moitivo. E chamamos ele. Claro, para separar, né? Então, o senhor vai, a gente vai fazer separação, a gente vai advogar, direitinho, não ensino nada, depois assim, ela vai ter toda a orientação, ela vai acompanhar. E assim, né? Eu ensino que tem o seu cidadão, e aí vou ter que. Aí ele ia a casa, ele vou ter que vender a metade para uma, metade para outra. Ele não quero vender a casa, ela falou, não, eu não concordo em ficar com a casa, mas cada um fica no seu lugar. E assim, a televisão da sala era dele. Ela assistia, se era jogo, era dele. O quarto não tinha. Era uma coisa muito louco, gente. Muito louco. Dentro da casa a gente não via nada. E aí, quando ele falou, mas como é que vai fazer? Quem vai fazer minha comida? Não falei, mas agora que você separou, ela vai ficar com o quarto, tem 2 quartos, o senhor fica com o quarto, ela fica com o quarto. Aí ela falou, pode ficar na sala, não tem problema. E aí eu falei, quem que vai fazer comigo? Quem que vai lavar minha roupa? Quem que vai dizer o quê? Não, nada. O senhor vai ter que arranjar uma pessoa. E isso aí fez com que ela se libertasse, acabou separando. Ele separou. Aí ele conseguiu enxergar, porque. E aí esse grupo foi lá e orientou esse casal que conseguiu enxergar. E aí é legal, porque. E aí eu falo para vocês, se nós tivermos pessoas, né, a idosa não poder cortar o cabelo, a mulher para cortar, porque tinha dinheiro para cabelo. Ela entrava na fila de quem estava cortando cabelo de graça que fazia. Eu falei, mas por quê, né? E assim, e aí a gente percebe que tem que ter gente no meio, a gente tem que cuidar, porque não é a pessoa idosa que está lá, que está ela tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar, ela está de obrigada. E se ela não fizer, ela não vai ter o que falar para ela. Ela come do meu dinheiro, ela mora na minha casa, ela está aqui, se ela me perder, o que vai ser dela? E aí, então, mas a advogada não orientou essa mulher que ela tem direito à pensão, porque é lei, podia muito bem. Mas ela não é separada. Mas pensão não precisa separar. Não chegou a via de fato. Mas a advogada me pergunta essa questão. Se é provada a violência patrimonial, né? Porque isso é uma coisa, ela não pode pegar o cabelo, não pode. Não tem dinheiro. Então, ela tem que dar um jeito, só que uma palavra muito forte, ela tem que dar um jeito, uma esperteza ali, para conseguir ter um dinheiro. Só que ela trabalha, por exemplo, todo dia. Afinal, a senhora não disse, ela cozinha. Só que ela não tem consciência, é obrigação. Então, mas a ONG estava lá para ajudar na consciência. Então, mas foi anos. Então, mas foi dado só o apoio a ela separar. No fim, não separou. E ela continua sem dinheiro? Ou não, isso já continua tudo porque normal. A pensão pode ser exercida, requerida, mesmo tendo vínculo Você matrimonial. não consegue tirar isso da própria pessoa. Você não consegue fazer com que ela, porque para nós, eu assim, seria legal. A gente não, mas o juiz consegue. A orientação jurídica também existe esse outro lado de você desenvolver essa questão do desenvolvimento econômico dela, geração de renda, que ela pode ter a autonomia dela. Não, mas a consciência de que ela tem que ser remunerada. Mas ela não quer travar, ela não quer travar com o marido, isso aí, ela não quer travar, gente, 45 anos, ela não quer travar aquilo com o marido. Você vai, não, deixa. Nós temos um agora, hoje,
que a missa não termina. Se o padre demora um pouquinho na missa, ela vai embora, porque ela tem que ir, porque senão ele fica lá. O que você está fazendo lá? O que você está fazendo? Quantas horas? Gente, você acha que você vai chamar o seu marido, você vai expor a sua vida. Você vai expor a sua vida, porque trata o vizinho é muito bem. Fulano tem marido que trata o vizinho maravilhosamente bem. Se você for falar, você vai falar, esse senhor, imagina quem é esse senhor. É isso que eu estou falando. Se nós estamos amparados no conhecimento de como agir até nesse sentido, e mais a fundo, porque naquele momento a gente, não foi no primeiro momento que a gente descobriu, foi vendo, porque ela nunca citou isso, e a gente não tem uma coisa de agir de imediato, é isso que eu estou falando. Não você coloca, não vou. Ai, nossa, essa da igreja é incrível, se ela levanta e sai, eu falei, mas você esqueceu de deixar a chave para mim, não, mas eu preciso ir. Ai, que eu descobri, eu falei, mas por que você sai tão correndo da igreja? Às vezes vem alguém para almoçar em casa, a gente não faz muita feira, né? Porque aí vem gente, né, de domingo para almoçar. Não, é que ele não suporta aquele horário de comida e de comida. Então, se eu não estou lá, agora não para. Não, falta não. Vamos lá, seguir para a próxima? Então, é isso que eu estou falando. A gente tem agora esse encontro. A gente não pode, você não pode ter uma comitiva com o pessoal. Para fazer, no caso, a visita para essas. Não, esse encontro vai fazer o Ministério Público, aí tá, então assim. Aí a gente, você pode também. O porquê de toda essa situação deles falarem quais são os relatórios e as denúncias? Isso fortalece até mesmo para que futuramente nós tenhamos uma delegada no nosso município. A parte mais atuante hoje em relação à mulher é o nosso conselho. A parte de visibilidade, de comunicação e de enfrentamento a toda essa realidade, tanto de violência quanto de direito. Então, assim, a mulher, a delegacia da mulher, ela não vai somente lá para fazer o boletim de ocorrência, ela quer ser orientada também. Ela quer ser acolhida. E, de repente, ela não quer fazer denúncia, mas ela quer uma orientação. Ela não quer falar, olha, meu marido, eu quero me separar, eu estou sendo agredida. Ela quer saber como proceder, como agir dentro de casa. Acho que delegada, primeiro que delegacia da mulher tem que ter autoridade. Sim, você não vai se abrir um homem. Então, por isso você já está no passo daquele da homem, masculina. Que você sendo agredida, pode ser verbalmente, pode ser agressão física. E você quer saber qual que é. Você chegar para uma delegada e falar, olha, eu estou sentindo isso, tipo, de mulher para mulher, de Marisa. Entendeu? E aí você chega lá e na cara, às vezes até o próprio delegado está lá, olha só, a gente não sabe. O que você fez para ele te bater? O que você fez com ele? O que o homem tem para contribuir, a não ser que seja um psicólogo, estudado, formado? O que um homem tem para contribuir com uma mulher que foi agredida? Nada. O que homem, uma figura homem, vai trazer para nós uma mais mulher diferencial. Mulher, primeiro que deveria ser proibido isso, deveria ser a mulher gerenciada como mulher, gente, não existe isso. Então, mas tem que ter uma mulher não, bem mais a fundo. Sim. Não seria qualquer mulher. Sim, nós já discutimos aqui. Então, só que, gente, nós já discutimos aqui e volto a dizer, a delegacia da mulher educadora, eu já fui lá visitar, não, o delegado não fica, não tem delegada mulher, e os funcionários mal olham na sua cara. Você sai mais depressivo do que você ficou. Eu fui lá para visitar, graças a Deus, nunca sofri. Violência, mas eu fui lá para conhecer. Gente, eu passo por ninguém. Mas esse relato é importante colocar. A questão dos relatos, eu acho que você poderia, eu sobre posso essa até população, você não é nem acolhida. a gente precisa de quantitativa. Porque se eu chegar lá e fizer uma resposta muito básica, mas você não tem denúncia, você não tem relatório, eu não posso chegar nisso aqui e ser minucioso. Eu preciso de relatos. Para que eu chegue lá e fale assim, olha,
uma conselheira foi fazer a visita, aconteceu essa situação. Nós temos atendimento social na Avenida Marina. Avenida Marina 64. Mas nós temos desses relatos. Quando eu fui lá com a agora falar aqui, voltou de volta para onde era. Voltou para onde era antes. Nós somos Então não era onde quem pegava a cesta básica, lá do outro lado, perto de onde era o conselho tutelar. Voltou para lá. Voltou para lá? Voltou. Nós temos um e-mail de conselho institucional que pode ser direcionado para esse e-mail. Então, assim, no dia que for ter essa reunião, eu posso levar. Assim, são essas denúncias, são esses relatórios. Entendeu? para onde você vai? Então, estou esperando só o marido retornar. Pode ser que nessa semana que vem já. Na sexta, né? Aí eu já adiantou o assunto. Aí nós, passando aqui para a nossa pauta, o quinto item aqui é acompanhamento de e-mails das informações das nomes, foi o que a gente já abordou aqui, já conversamos, e a nova lei, e o sexto é a nova lei do lugar para a sala da GCM, né? Que é a sala nossa. E muitas conversas se deram assim, e a Daí até fez um explicativo, né, Jaque? Você não estava, né, na reunião do dia da Kézia? Não, eu participei, mas só por cima, Juliana. Para quem não sabe, ainda não teve entendimento nessa sala, que existe dentro da GC, sala rosa, a sala ela foi criada, eu acho que é a segunda no estado de São Paulo, se eu não me engano, na Baixada Santista. Tem que abrir o teu vídeo. A gente também quer falar sobre isso. Essa sala é uma sala para atendimento imediato dessa né? Eu em atendimento algumas vezes como a DAI, ela começou, a gestão de proteção especial, se acontece aos finais de semana, porém nós não temos um plantão social. Então, como gestora da proteção especial, o que tem que acontecer? Se com a demanda de algum acontecimento da mulher vítima de violência, nós tivemos recentemente, né, de uma senhora que ela foi fazer o preventivo no final de semana na UBS do Operário. E ela precisou, naquele momento, ela foi um ponto estratégico, porque ela viu as visitas de comentário, ela é meio que em cárcere, o marido, há 62 anos. Ela foi fazer o preventivo e, durante o preventivo, foi constatada que ela passava por violência sexual. E a enfermeira imediatamente acionou, ela pediu socorro porque ela queria sair da casa, acionou a GCM, a DAI veio, nos comunicou, né? Nós fomos até o local de tristeza. E foi muito triste aqui, porque naquele momento a gente não tinha isso, tem uns 3 meses, né? Essa situação. Nós não tínhamos esse acolhimento, esse espaço desse acolhimento, porque tem a sala de lares, existem as técnicas, só que é de circunstâncias, então no sábado nós não teríamos. Já era uma conversa que tinha assim, já veio com o Badai, a gente já tinha conversado sobre isso. Na verdade, ela estuda-se a possibilidade de um quarto rosa, que vai ser um quarto para que essa vítima chegue de madrugada. Ela dentro e ela fica ali segura, é possível. Então, e ela falou, você está vendo a importância. Então, isso foi uma criação a partir dela, dessa conversa e dessas demandas que nós recebemos no final de semana, que eu acho que é importantíssimo. Quando essa vítima chega lá, ela é acompanhada, ela fica dentro dessa sala, ela é acolhida. Porque a escuta qualificada só pode ser feita por mas o primeiro acolhimento, claro que a gente não vai fazer essa revitimização. Porque quando a gente vai fazer ele falar, mas a gente não impõe que ela conte os detalhes. Porque, geralmente, quando acontece uma assalto, né, uma criança um exemplo bem raso. Olha, eu fui assaltado, passou meu pai, veio, me assaltou, ele era branco, verde e tal. Você vai contar os detalhes. Mas não porque eu estou vítima, mas porque é da mulher, é de qualquer pessoa que venha sofrer qualquer tipo de se desabafar. E é esse momento que foi criada essa sala para que ela seja acolhida,
ela tem um espaço dela, um espaço rico para que ela possa ser ofertado esse acolhimento imediato. Mas não que ela fique numa recepção esperando que a polícia venha, que ela seja encaminhada para Mas o que é o muito constrangedor. totalmente constrangedor, sabendo que a nossa população de mulheres que sofrem violência e são agredidas, a maior parte delas é a Gerando de Campos. Então, assim, a Itaguaí, a Gerando de Campos, né? Infelizmente, não só as mulheres que estão casadas nas periferias, sabe também, é centralizada, descentralizada. Então, existe toda essa. Né? Então, assim, essas que falam, né, essas demandas espontâneas, elas ficam de periferias. Não que não seja, que nós não sejamos, mas assim, a gente sabe. Então, assim, foi criada com muito compromisso. Eu falo com assim, o importante desse compromisso e esse olhar, né? Porque é aquela coisa. Até que a dona Marta, ela deu uma frase, acho que se eu estava lá presente, às vezes você vê, mas você não olha. Né? E eu gostei disso, eu peguei para mim. Então, assim, ter esse olhar. Não, você olha, mas não vê. Olha, mas não, eu não sei. É uma coisa assim. Não, então, você assim, olha, mas não vê. Mas não vai a fundo. Isso. Então, assim, achei muito importante isso. Então, tipo, eu falei, até falei para a Dai, né? Muitas pessoas ainda pré-julgaram dizendo assim, mas esse atendimento não pode ser feito dentro de uma agência. Pode sim. Legal, tá? Existe, deveriam, sim, em todos os municípios deveriam adotar isso. Né? Graças a Deus a gente foi contemplado pela iniciativa da DAI, né? Da gente ter, pelo menos aos finais de semana. Está acolhendo. Tá, legal. Isso é mais importante. Já é uma ótima. Porque ela tem Marca, Paula, vai lá. Sabe o que é mais parece que são 3 dezenas, né? E o mais legal disso. E aí, eu tinha um compromisso também. Viu, Paula? Um dia, e eu até mas eu falei, eu gosto de conhecer, de conversar, entendeu? De perguntar. Mas você sabe o que é mais interessante? Parece que ela tem número reduzido de mulheres, parece que são 3 mulheres. E o mais legal de tudo que ela dedicou, né? Plantão, para que pelo menos também não se acontece uma situação dessa, que vai acolher a mulher, porque a gente sabe que a GC é constituída por mais homens que mulheres. Então, literalmente, se não me engano, acho que são 3 ou 4. Não, eu trabalho bem importante na primeira relevância, e ela fazer, deixar esse legado, essa marca, é muito importante. Que legal, porque e é um grande passo, e tem tudo feito dentro da GC. E eu gostaria de são eles também que pegam casos assim. Você está lá dentro da GC, você já é a vida dentro da Porque, como a Rô falou, não sei, graças a trabalhando com vocês. Da onde vai essas pessoas no final de semana, essas mulheres? Então, tem noção, nossa, ajuda muito. Para quem não conhece, acho que seria muito importante. Vou dar uma passadinha lá também, apresentar. Marca massa, depois a gente se encontrar, nós vamos lá é para o nosso serviço, né? É a serviço. Então, fica sensacionalmente. Tá? E antes de finalizar, aqui para nós finalizar, deixa a gente já conseguir tomar uma questão, eu vou voltar só para a gente não finalizar, antes de falar algo que é extremamente importante, que nós já falamos e falamos hoje também. O que nós vamos fazer em relação à delegacia da mulher? Eu, como legislativo, o que a gente pode fazer? De repente, eu encaminho um ofício para lá, eu relato, vou conversar com o promotor, porque assim, eu não sei o que a gente pode fazer para estar melhorando. Na verdade, todas as críticas, elas têm que ser por mulher construtivas, né? Então, assim, eu acho que está ruim, mas assim, pode melhorar todos os serviços. Quando eu falo, quando a gente critica, eu estou falando agora como vereadora, quando a gente critica, é que a gente quer que melhore, né? E eu sempre me coloco à disposição para ajudar a melhorar. Independente do meu posicionamento político, eu estou aqui para ajudar. Então, por isso que eu acho a
acho fundamental as ONGs terem essa parceria com o social, que fortalece o trabalho do serviço social. Acho importantíssimo todo mundo apoiar e divulgar também essa rosa. Não é uma coisa que a gente tem que divulgar, mas é uma coisa que a gente tem que enaltecer esse trabalho social. Então, esse momento é importante. E agora, nós, como Conselho da Mulher, não podemos deixar a delegacia da mulher. Não tem apoio. O que a gente pode Pedir para Santos, então, como conselho, qual é o poderio que a gente tem como conselho de estar mudando essa realidade do trabalho, que é muito ruim. Quem é o responsável pela delegacia do Estado? Mas tem uma adjunta que é responsável só pela mulher. Gil Paulo. A gente está conversando sobre a delegacia da mulher. Então, sobre a delegacia da mulher, tem um responsável, sim. Toda a secretaria da mulher é responsável. Na sexta-feira, nós teremos uma reunião, sexta que vem, sobre outro assunto. A gente já pode colocar em pauta. Mas eu acredito que o Mário vai marcar antes. Então, assim, ele marcando antes, eu vou levar, antes de eu fazer essa resposta, eu vou conversar com ele. E quando eu começar a marcar, vou levar essa demanda para você em relação a como ele está pedindo aqui sobre os relatórios, denúncias, eu acredito que seja até mesmo um pedido de formalização, porque venha uma delegada. Mas você já tem relatório de você. Eu posso, mas eu posso relatar assim, que nem fui atendida. Eu, na verdade, eu queria falar com uma delegada. Não tinha, era o delegado homem, ele estava no Chegou nem que não não ficava aqui todos os dias. Se vocês chegaram dentro da DDM, foi acompanhar acompanhar da delegada conversar com alguém. tinha uma delegada. E aí tinha uma delegada no seu pai, não vinha todos os dias. Chegou uma moça, tinha sofrido uma agressão. Ela foi na delegacia, não fizeram o coletivo de ocorrência dela e orientaram ela a ir no CRES. Quer dizer, se ela procurou a delegacia, como pode isso? O delegado, aí ela levou ela para essa. Não, aí vocês veem como impacta diretamente na questão mulher. Eu fui lá para conhecer o serviço como vereador. Mulher, eu queria saber qual é o acolhimento que a mulher tem no caso de violência. Cheguei lá, perguntei sobre a delegada. Não é mais delegada, é delegado. Eu já parei, fui. Então, aí, além dessa triste notícia, falei, ele sabe? Não, ele não veio todos os dias. Falei, tá, mas assim, a vontade que eles receberam, eu não tinha sofrido nada, eu estava psicologicamente perfeita, não estava abalada. E aí eu cheguei, eu saí chocada. Agora você imagina essa moça que estava machucada, estava toda machucada, foi lá, não fizeram o coletivo de ocorrência, mandaram ela ir para o CRES. Aí nós estávamos lá, já levou ela para a sala rosa. Mas como é que essa mulher vai dar andamento nessa agressão? Eu posso marcar na secretaria do Estado. Vou conversar. Então esse número está errado. Não sei se é possível, por exemplo, essa documentação que você vai entregar, de repente, eu ter a rotina para poder levar também. Porque eu vou falar que eu vivi. Eu não faço sem provar nada, somente. Então, o que eu vou entregar para o outro. Só que essa. Não, ele não sai disso daqui, isso aqui não sai não. Eles tinham que estar comigo de alguma forma para eu poder apresentar. Olha, foi feito isso. Se eu apago isso aqui, continua 13, não vai pro 12. Você entendeu? Porque se eu chegar lá e falar, sem pagar, então assim, eu tenho isso, a possibilidade de eu ter uma audiência lá, só que eu preciso levar dados, eu não sei se isso é possível, porque eu acho que tem que esconder dados. Que eu tenho é 2024 e 2025, já pedi 2026, eu não fui respondida. Não, mas 24 e 25, se tiver, eu já me ajuda. Existe algo.
como eu vou agora... Você consegue escrever? Eu vou conversar aqui, o Mário vai conversar com as promotoras, e eu vou levar todos esses dados, vou levar tipo, o nosso conselho, vou levar sobre as demandas da assistência em relação ao apoiamento que nós temos para os municípios e a disponibilidade que ele teria, principalmente em estar no nosso conselho, justamente também por conta de uma delegada do médico oficial. De maneira fixa. Nós tínhamos uma investigadora lá, agora não tem mais. Eu estou tentando ver também se a delegada Rosa, ela atua muito na Praia Grande. Vocês conhecem? A delegada Rosa, a delegada Rosa de São Paulo. Aquela. E eu sei, Ela foi lá no gabinete. eu tive uma reunião com a Cíntia da Praia Grande e ela se disponibilizou essa delegação. Aí a gente está vendo que a gente vai acordar com a dela e tem que passar Sabe que é legal isso? E a institucional da área abre a nossa mente. Porque nós também a gente sabe das dificuldades, mas a gente não sabe, inclusive, qual é o serviço que é prestado e o que eles têm a obrigação de fazer. Nós sabemos, mas o que no dia que ela vier, aí, claro que ela vai me dar uma nada. se ela der, abre uma outra não só colocar uma vez, mas ela tem porque isso ia ampliar, né? Não ficaria só aquela coisa generalizada para o conselho, mas também para todas as áreas. Então, de um repente, conhecimento assim. então, de repente, quando ela vier, tem tudo a ver, quando ela vier, de repente tem um representante de saúde também. Sim. Porque aí ela vai tirar dúvidas e ele também, eles vão linkar informações, entendeu? Os atendimentos e como é o atendimento tanto lá quanto no centro. Principalmente. A própria educação, né? Precisa. Você é 464, 66, já passou de 4. O que vocês acham do nosso conselho ser um conselho itinerante de elencar os bairros? Eu acho Eu acho perfeito, eu adoro trabalho de externo. Eu acho perfeito. Eu acho que a gente precisa. Vocês acham que pelo menos uma vez no mês, digo mais. Uma vez no mês. Não, cada reunião. A gente vai. Porque assim, eu sou muito assim desvalorizada, eu não gosto dessa centralização. Eu acho que. Vai continuar tendo aquela ação de cidadania? Vai. Poderia ser aí. Aí finalmente está todo mundo trabalhando ali tudo também, não já faz. Mas a reunião do lugar aberto, assim? Não, Isso é falar. Eu acho bacana. Eu acho que vocês falaram, pensar que tem hoje, a gente manda fazer. Você fica lá, nós usamos até o espaço da nós ficamos nessa última. Eu recebi 2 demandas. Eu recebi 2 e inclusive vou falar delas também. Muito bom. Mas assim, é difícil a mulher que chegar lá ela se sentir constrangida, né? Então, assim, o itinerante eu acho perfeito. Eu gosto quando eu falo comigo. A maioria está presente. Então, assim, podemos conversar isso na próxima? Sim. Sobre o conselho itinerante. Perfeito. Sobre a participação, né, do governo. Participação ação e cidadania. A gente pode colocar isso no grupo. E o identificação, por favor, para quando a gente for. As pessoas não sabem nem quem são os nossos. E mais uma vez, peço, sei que todo mundo trabalha, a gente, esses assuntos do trabalho, a gente disponibiliza
estar colocando. É muito importante a nossa participação dentro do conselho, mais uma vez, quero ressaltar isso. Não só quando a gente vem discutir sobre futuros projetos, roças, mas a nossa participação e a nossa união, independente de quem for, seja como for, né? E a gente tem que ter sempre esse olhar de que tem gente lá fora que precisa, vai precisar muito dos nossos serviços, das nossas orientações, da nossa parceria, né? E pedir mais uma vez também, Paulo, que você possa fazer com nós junto a nós, formalizar um e-mail para a ONG, para que venha esse fluxo grande, esse Claro, vou ouvir agora. esse Mas parte. isso não foi nada por eu vou falar. Não sei porque você está diretamente. Não, sabe, eu acho que faltou essa comunicação e faltou essa. Como que eu posso dizer assim? Eu acho que delas mesmas, elas estão tudo ligadas no automático. Para você ter ideia, agora as reuniões, para elas não pagarem aluguel, estão acontecendo no quintal da casa da Isis, que é um quintal maravilhoso. E a ONG está acontecendo lá. Não, aqui não. Não, atrás do da Rossumina. no Bapeú, né? Lá, isso. E aí, só que. Então, eu acho que. Mas você concorda? Se elas tivessem com essa participação, a gente Eu poderia ter concordo e conseguido elas espaço. concordam, porque elas falam pra gente, meu, você acredita, tá com uma aula de pilates de graça, não vem ninguém. Olha isso! Ela falou isso. E elas estão realizando várias parcerias. Mas faz assim, por favor. Claro, já, eu vou terminar aqui, já vou mudar. Tá? Então, assim, então, acordadas enquanto a identificação, ação e cidadania, para que a gente possa pensar nesse momento aí, para a gente estar com o conceito da De mulher. repente, vamos pensar em fazer um plano. De repente, vocês pedem ajuda lá na comunicação, eles fazem a arte, a gente paga o plano, não tem problema. E aí a gente manda fazer em algum lugar, a gente paga o plano do conselho, rosinha, bonitinho e tal, e deixa o símbolo do conselho e deixa numa mesinha lá para quem quiser. Se alguém quiser procurar, não, mas pelo menos está representado lá o conselho da mulher. Divulga com antecedência, estaremos no bairro X, no horário X. Às vezes a pessoa, a mulher está com vergonha, mas ela vai perguntar, a gente já prepara até um telefone, porque aí ela vai estar, vamos pensar que uma mulher quer entender o trabalho, mas está com vergonha, então ela vai falar baixinho, você vai passar uma telefone para ela e fala, entre em contato com isso. Tá bom, você entendeu? Porque a gente tem que estar atento aos sinais, né? De repente o sinal é aquele cochicho porque está com medo que alguém veja, o marido está lá e viu a pessoa. E aí quer saber o que faz o conselho, o que vocês podem me ajudar. Aí você passa um papelzinho para o telefone, procura a gente depois. Pronto. Não é aquela coisa de ficar lá explicando, porque tem mulher que não quer. Mas se a gente tiver essa carteira de direcionamento, né, que nem a Jaque, o serviço da Jaque presta, para ONG, fica muito mais fácil, né? Aí nós teremos prazos. Então, assim. Nós vamos finalizar, meninas? Mas vem cá, vocês com o meu regimento que foram. Renata, tudo certo com a gente. Porque eu não sei se vai ter tribuna livre, se não vai, porque se for ter, então só encerra depois da participação da tribuna livre. Aí eu teria que falar antes. Você já organizou? Sim, mas vai ter que dar uma notificação antecipadamente. Então, esse regimento, uma olhadinha, uma curiosidade, esse regimento foi elaborado por quem? É isso. Uma comissão. Já está na comissão de estudo. Ela é feita por lá, elaborada, depois ela vai para o WhatsApp, todos leem, vê se tem a notificação, ali que nós temos que fazer a parte para chegar aqui já está tudo ok, e ser aprovada. Só que realmente eu também falo que eu também não fiz as mudanças, nem coloquei lá, não adianta também só falar que a comissão Vamos deixar as nossas. Então, eu achei que nós podemos fazer, peraí, o que nós podemos fazer? Para a semana que vem, podemos
podemos marcar uma reunião Sim, e aí extraordinária. só para isso. Só para isso. Ninguém vai falar nada mais, nada menos. Então nós podemos. Não, que seja assim, 1 horinha para eles se Só dedicar. tá bom, nós temos a próxima edição. Na semana que vem, que dia? Acho que na próxima quarta. Fazer só mensagem. Se for só para ler, nós vamos fazer pelos Nós podemos chegar aqui e nós vamos fazer, porque não adianta nada fazer um visitante, eu vou colocar só uns adendos aqui das informações, não adianta nada fazer uma cobrança e depois falar assim, mas não pode ter direito de fala, não pode ter direito de votação, então vamos prestar atenção, ver que realmente nós eu queremos imprimi, votar. mas não me imprimi da minha mesa. Porque depois um visitante vem, passou 5 minutos e ainda está falando, não, você não tem como, não vai falar mais. Aqui não tem o regimento, então nós vamos cobrar. Prestar atenção em todos os artigos, em todos os incisos, o que nós vamos melhorar, o que nós vamos tirar, para depois não ter a cobrança de falar, mas não tem, mas nós estamos baseados em cima do regimento. Não, porque o regimento ele ainda está um pouco cru ao meu ponto de vista. Tá, nós podemos melhorar um pouco mais, tá bom? A Natália vai passar então a data e a gente coloca no grupo, porque elas precisam ver a participação da gente. Então, se nós não podemos deixar a camisa mais extraordinária. Eu tenho um toque. Ela é boa nisso. Entendeu? Aí encerra, né? Já que ele Não pode ser fogo. Você gostou, né? Isso. Eu percebi eu fico ali. Então, meninas, vamos finalizar? Mas eu vou falar depois do encerramento? Depois do encerramento. Então eu não tem nem por que eu estar presente. Você não vai postar em ato a participação no Espaço da Mulher, então eu posso ver a gravação e, se caso eu tiver alguma solicitação, vocês encaminham para lá. Porque se existe participação da Tribuna Livre, então ela também precisa estar incluída na ata, porque o conselho é isso, precisa ser aberto. tem as regras gerais. Entendeu? Só isso, entendeu? Porque se existe isso, se existe, inclui. Pode falar com a Wagner agora. Então, primeiro, eu só queria fazer uma correção com relação a fluxograma e organograma. Existe uma diferença. Na reunião anterior, não foi apresentado um fluxograma, foi apresentado um organograma. O organograma ele é uma hierarquia dentro dos órgãos públicos, onde apresenta os serviços que são realizados. Já o fluxograma são as etapas que ocorrem dentro de cada setor. Então, para considerar um fluxograma, precisa ter a parte burocrática de registrar da onde está sendo encaminhado, solicitado, ou para que órgão vai, ou por aí vai. Vamos lá, aqui tem a questão da DDM. Gente, teve essa solicitação do Ministério Público, que foi feita para você, se você quiser a contribuição dos atendimentos que foram realizados ali no Espaço da Mulher, aí você também pode oficializar solicitando essa informação, porque é mais um documento que vocês têm que apresentar. Porque o que acontece? Houve relato, houve a denúncia de que não estava sendo aceito o boletim de ocorrência. Quem foi que trouxe essa informação de que de que não é? Isso, aí foi para o CRES. Não sei se é a mesma, só acredito que não. Mas, aí o que eu fiz? Então, isso, eu já recebi. O que aconteceu? Fui acompanhar para ver o que estava acontecendo. Quando você chega lá, você já é tratada isso, na própria delegacia da mulher. Eles intimidam você, né? E aí eles questionam, mas você é advogada? Você é assistente social? Tipo, resumidamente, que porra que você é, né? Aí você tá ali, toda paciente, vi a vítima ser questionada por um fator dela ter voltado com o ex-marido dela há 3 anos atrás,
diminuindo uma gravidade dele estar infringindo a medida protetiva, né? E outro caso também que foi levado com relação a não ter feito da forma correta uma ocorrência de violência patrimonial. Só que o que acontece? Como eu já sabia que eu seria recebida dessa forma na delegacia da mulher, então falei, olha, você vai levar esse documento aqui como se fosse ela solicitando para que fosse corrigido. Coloquei todas as provas, falei para ela tirar todo o extrato dela, onde discriminava o nome do rapaz, tudo certinho, tudo mastigadinho. Fiz esse trabalho, ela levou lá e falou, ó, você vai pedir para ele assinar e ele vai precisar alterar, atualizar. Ela não teve sucesso. Aí agora, então, por isso que eu falo, são estratégias. Eu tenho que pensar em estratégias para ela ter o registro de que ela não foi ouvida, não foi acolhida, não foi atendida a demanda correta no boletim de ocorrência, a descrição correta no boletim de ocorrência. Qual que vai ser a alternativa? Eu falei, você vai mandar um e-mail para lá, com cópia para o CMDM, com cópia para a esfera estadual, para que seja colocado que você não foi atendida, que as provas estão anexas, que você levou o documento e não foi aceito, não foi protocolado e não foi dado sequência. Tá? Isso. O que eu vejo que acontece? Inclusive é muito bom aqui colocar a importância da Dayana, tá? A comandante, em um atendimento que foi esse atendimento da moça que não foi ouvida e tudo mais. Por quê? Porque a partir do momento que eu falei, olha, Dayana, não adianta eu ir, tá? Não tem uma advogada hoje para dar essa assistência para essas mulheres. Então, eu preciso que tenha alguém, pelo menos, com patente ali, para que ela se sinta acolhida, porque ela está se sentindo intimidada. Né? E é uma pessoa conhecida. Então, assim, por ser aquela pessoa que sabe se defender, aquela mulher que sabe se defender, né? Que bate no cara, que não sei o que, não sei o que, as pessoas falam, sabe se virar, tá causando, ela também causa. Só que tem uma criança envolvida. Aí o que acontece? Com relação a esse fluxograma, por que eu estou falando isso? Porque foi identificado que o fluxo que acontece dentro dos órgãos públicos não está funcionando. Então, assim, se é para encaminhar para o CRES, se é o CRES que encaminha para os outros setores, não está tendo um protocolo que prioriza as mulheres vítimas de violência. O que aconteceu? Eu quebrei o protocolo, e eu assumo que eu quebrei o protocolo, só que funcionou. Quando o encaminhamento saiu do espaço da mulher e foi para o CAPS, colocando a importância porque ela sofre violência doméstica, um agendamento que seria feito em outubro vai ser feito esse mês. Então, tanto a mãe quanto a filha vai começar a passar por um atendimento psicológico dentro do CAPS, porque precisa ter essa prioridade. O aluno que ia ser matriculado, né, para uma tentativa do ex-marido de burlar a medida protetiva, seria matriculado na mesma escola que a filha, né, a filha dessa moça. Foi transferido. Né? Então, assim, são ações que às vezes a gente precisa questionar se esse fluxo está funcionando. E isso também compete ao conselho. Por quê? Porque o espaço da mulher, ele não é um órgão público. Ele é um espaço. Então, ele é um espaço de acolhimento e de encaminhamento, orientação cidadã. E é importante colocar isso. Então, eu estou ali, conheço, falando, vou encaminhar, vou oficializar, que isso é muito importante. A gente, por mais que tenha hoje as ONGs, que vai fazer esse cadastro das ONGs, mas mesmo se for feita uma solicitação, é importante sempre oficializar. Porque é um registro para mim que vocês têm de que vocês estão tomando a atitude. Exatamente, porque aí quando o Ministério for questionar, vocês vão ter esse documento para apresentar. Mesmo burlando. Não, burlando no sentido. Estou falando assim, que enquanto que as ONGs, quando agem, que a coisa acontece, a gente tem que burlar também o sistema. Levar a pessoa, passar por aquilo, porque se você for esperar o fluxo ir no seu percurso normal, você não tem, você burla, você ameaça,
Entendeu? Que não deveria. São fortes demais, são personalizadas, seja a ONG, seja o conselho. Isso, a gente ameaça para poder ser atendido. Então, acho que entendimento a gente agiliza, a gente procura meios. Isso mesmo. Né? Então, assim, o que eu, como eu falei, eu estou aqui, gente, para ser um órgão facilitador. Eu acho que a gente tem que quebrar a vaidade de quem conseguiu, aonde que vai ser encaminhado. Hoje a Paula está aqui, está como vereadora também. Sim. Não é assim, inclusive, não está como. Exatamente, está como. Então, assim, é por isso que eu falo a importância da gente estar unindo forças. Exato. Usar o cargo que eu estou, que eu ocupo, para a gente, de repente, abrir portas na delegacia, na Secretaria de Segurança do Estado, como vereador, o que eu posso estar fazendo para estar contribuindo, entendeu? Sim. Então, aqui eu estou como conselheira e vereadora. Então, é dessa forma que eu me coloco totalmente à disposição para ajudar. Então, e aí o que eu ia sugerir? Já que veio essa solicitação do Ministério Público, ela é importantíssima. Por quê? Porque é onde que vai começar o fluxo também do Conselho. Oficializa, manda para o Espaço da Mulher, solicitando os atendimentos que são feitos lá com relação à DDM, porque eu faço um relatório ótimo para você também para contribuir nisso. Porque isso tudo o Ministério Público precisa ficar sabendo, entendeu? Porque eu, como Espaço da Mulher, eu não posso encaminhar, claro, poder eu posso, mas o CMDM ele tem o poder de estar fiscalizando, entendeu? Então, mas aí fiscaliza, porque o fluxo tem que sair daqui. Por isso toda essa demanda aqui, toda a situação da Rogéria, a situação da visita que você fez, encaminhar tudo via e-mail para o CMDM para que eu possa levar isso quantitativo. Porque se eu chegar lá em base, dizer que, olha, eu acho que atendimento assim funciona. Eu mesmo sendo presidente, sendo membro, mas eu preciso oficializar. Preciso de base, preciso de dados. Ela precisa estar no E agora, com relação... São relatos oficiais, são relatos, né? Eu tenho Isso. E agora, com relação ao atendimento do homem, mulher, claro que atendimento com a mulher vai se sentir muito mais à vontade, né? Mas a mulher que hoje é chefe lá do DDM, ela é tão arrogante e tão estúpida quanto qualquer outro atendente ali. Isso é importantíssimo. Oi? Isso é importantíssimo ser dito também. Não, então, porque assim, eu precisei ali naquele momento, que eu estava acompanhando a moça, pedir para ela falar que não tinha necessidade ela falar da forma como ela estava falando. Ela estava falando com uma grosseria absurda, como se ela tivesse, que é a chefe, né? Que ela fala, ela juro pra você, ela fala com você assim, ó, juro. Ela fala virando o olho, sabe? Saco, sabe? Ela estava sentada você ali tá ela estava questionando. sentada ali no banco, assim, na parede, Não, ela estava sentada ali assim pra mim. Essa é de cabelo curto. Não, então essa é a Rafaela. Ela é a Rafaela. Aqui, Ela estava inclusive, sentada e ela falou assim pra mim, não tem delegado. Inclusive... Mas é delegado. Ela foi pra ver. Meu Deus, gente. Inclusive, a Rafaela, ela está representando a DDM aqui nesse conselho. Foi ela que fez ela sair. E ela, então, mas não veio nenhuma vez. Só foi, eu acho que nem proposta não A foi. DDM não veio. Isso também vai ser relatado. Mas eu vou mandar isso para o Nenhuma das duas foi pra Posse, se eu não me engano. Desde que a gente vê, Nenhuma veio para Posse. Só para concluir, só para concluir. Quem não toma posse não integra o conselho. Então, esse lugar está vazio, aí a presidência oficiar. Então, mas não importa assim quem é, se não quer. A importância de documentar as questões, que é a parte positiva da democracia, justamente porque isso dá subsídio para você olhar para o Estado e falar, Estado, você não está fazendo isso. Mas se você não é o poder de vocês, você não tem. entendeu? Vocês têm esse poder, entendeu? E outra coisa, os cargos do ADDM, eles são concursados e dependem de lei, né, federal.
federal. Então, para que tenha essa cota, essa prioridade das mulheres ali na DDM, isso precisa estar em lei federal. Eu fui ali conversar com ela sobre isso. Exatamente. Então, assim, isso é importante, mas também precisa ser proposta, né, que a lei altere. E aí, como você, como parlamentar daqui, com os contatos também que você tem, será que às vezes você não consegue que essa demanda seja apresentada, né, para que a gente consiga mudar a lei federal, para que obrigue a que os atendimentos, ou priorize que os atendimentos sejam feitos por mulheres dentro das delegacias. Que tenha, Inclusive, tem homem também funcionário lá. mas é isso. De qualquer jeito também. Acho que é constitucional. Acho que isso é constitucional. Porque a premissa inicial da Constituição é de igualdade de todas as coisas, gênero, raça, religião. Então, logo nesse princípio, você não pode falar, isso só pode ser feito por mulher. Isso, nem da autoridade, autonomia. Não, estou ajudando a formar o pensamento aqui do proceder. Então, no proceder, deveria ser prioritariamente serão destacadas para delegacias a mulher, funcionários efetivos mulheres, por causa disso, disso, né? No perfil você não também, pode falar, homens não podem fazer isso. Não, isso está na lei. E também, há necessidade de querer, tudo bem, eu sou totalmente favorável, acho que a delegacia da mulher, a gente tem que ter uma mulher, até para conversar, mas eu também sou favorável de ter um homem. Porque numa dessa, é bom ter um homem também. Porque quando tem que levar, tem que abordar o marido, às vezes a mulher não consegue, infelizmente. Eu acho que tem que ter. Isso é verdade. Você entende que isso também serve o conceito da autonomia e da igualdade de gênero. Eu entendo. Mas aí isso é importante no entendimento do conselho em relação a isso, porque senão a gente está sempre rebaixando nossa fala. Toda vez que a gente vai dizer que não, é importante que tenha um homem, nós estamos nos diminuindo como mulheres. A minha sobrinha é militar, ela quando um homem que você fica louco. Mas aí, não, mesmo porque até quando tem um homem atendendo lá, é difícil para a mulher que já estava lá psicologicamente. Ela vai chamar a pessoa, mas ela vai falar, eu vou contar para ela, vai contar comigo, ela vai contar para ele. Você tem através do governador, que aí ele pode ter Uma coisa é querer, outra coisa é poder, né? Mas a gente você, pode como vereadora, você pode tentar o falar governador soluções requerer que não atendimento, existe uma delegada ou uma delegada. mulher vai pedir ajuda para militar. Tá, meninas, vamos continuar aqui. A gente sabe que a gente tem assunto quando se trata de DDM, a gente fala passar o tempo inteiro falando. mas da pauta é isso. Eu acho que o Sebrae delas nem precisa estar. Depois, você quer que eu fale agora? Eu gostaria. Então. A Jairo vai fazer um convite, vai explanar sobre um assunto muito importante que vai acontecer com todos nós. Para você, O Rafael Redó, ele, ali no desenvolvimento, tem um programa Desenvolve Mongaguá. E nesse Desenvolve Mongaguá, a assistência social, né, o SEMOS, foi convidado para participar e o Espaço da Mulher também. Como que vai ser feita essa participação? Hoje tem o Sebrae delas, que é uma capacitação para as mulheres, onde é realizado 3 trilhas. A primeira trilha é o eu, a segunda trilha é o meu e a terceira trilha é o nosso. Como que funciona? O eu, ele começa trabalhando, são 5 encontros, onde trabalha desenvolvimento pessoal, segurança, inteligência emocional, a parte psicológica, toda a parte interna, porque muitas vezes a mulher tem um talento, não reconhece, não sabe que isso, ela pode ter um lucro com o que ela tem, ou às vezes ela tem uma ideia, né, mas não se sente pronta, não se sente preparada. E essa primeira trilha é para trabalhar primeiro esse desenvolvimento pessoal dela, né, esse desenvolvimento interno. A segunda trilha, ela é referente ao negócio, né? Ao como que ela constrói, como que funciona essa parte do empreendedorismo na prática, né, do próprio negócio, os caminhos, meio, como que funciona. Aí vem a terceira trilha, que é o nós, onde já é aplicando
né, a parte do negócio, a parte do financeiro, do MEI, a parte burocrática, então tudo isso é explicado na terceira trilha. O SEMAS vai desenvolver um trabalho maravilhoso, que aí eu acho bacana a Roseli falar, que é relacionado ao atendimento nas certificações, que cada trilha vai ter uma certificação como uma forma de incentivo, para que ela sinta também que aquilo que ela está fazendo é importante para o desenvolvimento dela. Pode falar aí, que aí eu concluo com a parte do... Pode falar, que já está Pode falar. Tá, Tem a então, palavra. não quer falar, Pamela, da parte? Não. Então tá. Aí, eles estão cuidando da parte do atendimento, da apresentação. Então, tanto a parte do vestuário, como do cabelo, da maquiagem, tudo isso vai ser feito no dia da certificação, né? Vai ter esse atendimento todo, onde eles estão fazendo essas parcerias com as cabeleireiras, né? Dos salões, inclusive vai ser na segunda-feira, que é o dia que os salões estão fechados, né? E também, não é só isso. O incentivo, depois que essas mulheres concluírem essas 3 trilhas, nós conseguimos uma parceria fantástica com a associação comercial, né, através de um associado que tem uma gráfica ali na associação comercial, onde vai ser disponibilizado um crédito, independente se ela tem ou não restrição no nome, porque vai ser um crédito entre a associação e a gráfica, onde ela vai ter toda a identidade visual do negócio dela, ela vai ter o logo, ela vai ter os cartões de visita, panfleto, cartazes, onde ela vai ter 90 dias de carência, ela não vai pagar nada em 90 dias, e quando ela começar a pagar vai ser em suaves prestações, onde a ideia é que ela já tenha... Ela já rendeu. Exatamente. E outra, deu 90 dias, não conseguiu, a gente vai tentar identificar qual que é o problema. Será que às vezes ainda é falta de confiança, precisa de um atendimento psicológico ou não? Mas esse programa do Sebrae delas, essas 3 trilhas, ela é muito importante. E o que eu estou vendo? Eu estou conseguindo essa captação no boca a boca. Ainda não foi nem divulgado, vai ser divulgado essa semana. Só que quando eu sempre converso com as mulheres, a Isis, inclusive, amor, vai ficar na ONG, né? Mas hoje, mesmo sem divulgar, a gente já tem 10 inscritas, quando o mínimo é 20 para a gente conseguir. Então, assim, a gente já está... São 44. O Sebrae delas, só pegando um gancho, o Sebrae delas, mas extremamente importante, é um curso do Sebrae extremamente importante, que quando eu estava como diretora de turismo, eu que comecei todo esse trabalho de Expo, Short, artesanato, gastronomia, eu que dei todo esse apoio desde a base para elas, e hoje, graças a Deus, elas estão aí numa potência, coordenação de cultura, mas era o turismo comigo. E a exigência que eu fazia para entrar nos meus projetos de empreendedorismo feminino era o curso Sebrae. Todas elas tinham um curso, todas. As cadastradas no turismo, até o término do meu trabalho, da minha gestão no turismo, todas elas tinham cadastro, senão elas não participavam das filas. Eu digo mais, tá? Porque isso abre muitos horizontes delas. E o Sebrae delas, ele já tentou ser aplicado aqui recentemente e não teve adesão. E aí você fala, como que não teve adesão? Por causa da estratégia de divulgação. E é por causa disso que é muito importante a gente fazer essa divulgação, né? Não apenas se limitar à divulgação da prefeitura, porque como eu falei, boca a boca, quando a gente explica, quando a gente fala... Elas aprendem até como vender, elas que fazem doce em casa e trabalham com rede social, até não vender. Mas, gente, é isso. Obrigada aí pela minha contribuição. E vocês podem contar comigo, tá? Porque precisar, para vir para somar. E é isso. Só mandar lá que... É legal já que, de repente, essas formações que tem, dos cursos... vai ter treinamento de autodefesa também. Dia 23, vai ser sábado no próximo, que como foi solicitado por muitas mulheres, vai ter atendimento no sábado às 9 horas. Já está rolando a divulgação. E outro ponto que eu também acho importante colocar aqui, o Espaço da Mulher, gente, ele ainda não foi inaugurado, né? Na reunião anterior eu nem tinha ido para esse espaço, nem existia, na realidade seria uma sala, mas aí foi... Não é grande. Não, shopping. Lá no Espaço Cidadão.
Não foi inaugurado ainda, vai ser um espaço muito bacana. Eu convido vocês, né, para estar indo lá quando quiser, pode dar um pulo, mesmo que não esteja inaugurado, para falar o que vai ser. Lá no último. Quase em frente ao elevador. E ele vai ser um espaço que também vai atender finais de semana alternados, tá? Pensando justamente nas mulheres que precisam do atendimento nos finais de semana, não podem ir durante a semana, tem ali um espaço da criança também, então os filhos são muito bem-vindos, tá? E é isso, podem contar comigo. Como fica a economia solidária nisso aí? Tem um grupo que estão trabalhando economia solidária aqui em Itanhaém, em Peruíbe e São Vicente. E aí tem um pessoal que fala, vamos implantar a economia solidária em Manduá. E aí eu disse, eu quis entender, né? Porque também a gente tem que... Qual a diferença da economia solidária do empreendedorismo? Então, aí você procura saber, traz essa pauta para a próxima, eu coloco na ata lá e nós colocamos para a próxima. Rogério, você fica referente a essas informações, você traz para a próxima para nós. Se tiver trabalhando com alguém mais, vamos trazendo, coloca no WhatsApp e eu coloco para a próxima. Pode ser? Tá? Pode encerrar, Paula. Meninas, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. E meninas, assim, todas as conversas e todos esses assuntos gerais, e às vezes a gente, eu acho que só estou querendo expor assim, eficácia aqui, porque a gente não cita nomes de ninguém, né?